Olá a todos e a todos os ouvintes do podcast Paraíba Resenhada. Me chamo Thales Renan Maia Medeiros e sou aluno em História pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou também membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História Local, como também do Grupo de Pesquisas e Estudos em Arqueologia, Paleontologia e Espeleologia da Paraíba. E este podcast, que está iniciando hoje, tem como objetivo aí passar toda a experiência e o conhecimento que eu tenho obtido durante a minha graduação, durante a minha formação na universidade, para todos aqueles que têm interesse e que desejam, têm um anseio em conhecer a sua região. E de preferência, eu prezarei muito por um tipo de conversa mais casual, mais descontraída, tentando ser o mais didático possível, para que todos que tenham esse interesse consigam entender mais da região que você veio, por que a região é desse jeito, como nós viemos parar aqui, já que para mim uma população que não conhece sua história é uma população que não tem memória. Uma população que não tem memória vive aí ao léu, né, sem rumo, à deriva. Pois bem, eu gostaria de iniciar este podcast, essa jornada do princípio, perdão pela redundância, né? Mas eu queria mostrar como a Paraíba foi formada, por que ela só foi formada depois de quase 40 anos que as capitanias hereditárias foi instaurada no Brasil, e também por que a Paraíba, ela diferente das outras capitanias como de Pernambuco, do Itamaracá, do Rio Grande, ela é uma capitania que era chamada de Capitania Real da Paraíba, né? E aí queria apontar como chegamos nesse momento, né? Portanto, iremos dividir esse primeiro episódio em duas partes, na qual a primeira parte será acerca da ocupação da região da América do Sul por Portugal e do seu desinteresse inicial nessa região. E no segundo momento, nós iremos tratar de quais foram as causas que fizeram com que o rei de Portugal criasse a Capitania Real da Paraíba, já que ela não foi criada junto com as demais capitanias em 1534. Portanto, sem mais delongas, daremos início ao nosso primeiro episódio do Paraíba Resenhado. Pois bem, como vocês bem sabem, o Brasil foi descoberto em 1500. Entretanto, eu gostaria de apontar para vocês que a América em si foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo. E você pode notar aí uma distância de 8 anos da descoberta da América até a chegada dos portugueses no Brasil. E lógico que tem toda aquela questão de que essa descoberta é lógico que é entre aspas, né? Porque não foi realmente uma descoberta, mas sim foi uma invasão e uma dizimação de todos os povos indígenas que estavam aqui presentes antes e que eram os verdadeiros donos da terra, né? Das terras. Portanto, gostaria de apontar para vocês aí que há uma distância gigantesca de 8 anos para essa região ser encontrada pelos portugueses e uma distância ainda maior para que fosse iniciada a sua colonização, a sua ocupação, né? Isso se dá principalmente pelo fato de que Portugal estava focado principalmente no comércio das Índias, né? Eles contornavam a África pelo Cabo Verde, o Cabo da Boa Esperança à época, e iam até a Índia e chegaram até colonizar regiões do Japão, né? Que isso inclui ali, parece que a ilha de Hiroshima foi colonizada pelos portugueses, se eu não me engano. Desculpe se eu estiver enganado. E uma coisa que a gente sempre estuda, que a gente sempre viu ali na escola, é que há aquele Tratado de Tordesilhas, né, que dividiria, segundo o que a gente aprende na escola, as Américas em duas partes. Mas na realidade, esse Tratado de Tordesilhas ele foi feito para dividir o mundo inteiro em duas partes. Uma parte, a esquerda dessa linha do Tratado de Tordesilhas, para os espanhóis, e a direita dessa linha para os portugueses. Isso porque Portugal estava focado totalmente na colonização de regiões da África, como muitos países que vocês sabem aí, como Angola, Moçambique, eles falam português justamente por essa colonização, como também por regiões da Índia, como Goa foi de Portugal,
o Sri Lanka, que já foi chamado de Cantão, né? Era também de Portugal, foi tomado por Portugal, e ainda Timor-Leste, outras regiões ali do Oriente, né? Da região asiática, como também do Oriente e África, né? E esse Tratado das Ilhas era muito aquela questão das especiarias, que a gente sempre fala para vocês, como também dos escravos, que foi criada essa cultura escravagista muito forte dentro da cultura colonial europeia. Portanto, como Portugal estava tão focado nessa outra região, para o Oriente, houve a demora muito grande de Portugal para começar a colonizar, a invadir as terras que hoje nós conhecemos como Brasil. E essa displicência portuguesa na região brasileira fez com que algumas partes do que hoje é Brasil fosse ocupada antes pela França, como a França tentou ocupar a região em que hoje está situado o Rio de Janeiro, mas que foi rechaçado de lá pelos portugueses, e também ocupou boa parte da região que hoje nós chamamos de Paraíba, que todos aqueles que viviam naquela época aqui no Brasil diziam que de Pitimbu para cima até atualmente nós chamamos de Baía da Traição, né? De Pitimbu até Baía da Traição era chamado de Porto dos Franceses, porque haviam por ali diversas baías, como a Baía da Traição, como também essa região de Pitimbu, como também aquela região de Rio Tinto, em que os franceses fizeram feitorias e tinham alianças muito fortes com os indígenas, não só aliança de comércio, como também eles faziam casamentos, alianças militares, porque eles tinham um inimigo comum que era os portugueses. E é interessante apontar que a gente costuma estudar muito que o escambo ele foi obviamente esse comércio que eu estava falando era esse tipo de comércio de escambo, né? O escambo sempre foi muito favorável para os indígenas, mas isso não é verdade, isso é falacioso, né? Não há essa ideia muito forte, mas de que os indígenas eram passados para trás, como se dizia anteriormente, já que com essa aliança, com esse contato muito direto com os europeus, os indígenas desenvolveram aí novas necessidades, como por exemplo a de uma agricultura muito mais forte de subsistência, em qual eles precisavam de sementes, de arados, de ferramentas para sustentar essa sua agricultura. Além do qual também os indígenas, apesar de entregarem muito como mão de obra ali o pau-brasil, eles também recebiam em troca muitas armas dos franceses, né? E é por isso que o Portugal recebeu tanta resistência dos indígenas, em especial ali dos potiguaras na nossa região, já que esses indígenas eles estavam sendo apoiados pelos franceses, eles estavam de posse de muitos arcabuzes, que eram as armas de fogo a pólvora antigos, como também de armas armas brancas, né? Espadas, alfanges e etc. Isso fez com que os indígenas, em especial ali, como eu comentei há alguns momentos atrás, os potiguaras demonstrassem uma resistência gigantesca para com os portugueses, já que eles conseguiam bater quase de frente a frente com os portugueses, principalmente porque eles tinham o conhecimento da região em que eles estavam inseridos, né? E é bom ressaltar também para todos que provavelmente não conhecem muito das histórias da história e das culturas dos índios que aqui viviam, que a maioria dos índios que estavam presentes, a maioria não, todos os índios que estavam presentes, todas as tribos e culturas que estavam presentes aqui no litoral do Brasil, em especial aqui da Paraíba e do Nordeste, eles eram tupis. E a cultura tupi ela era muito voltada também na cultura da guerra. Isso faz com que o povo tupi fosse um povo muito guerreiro. Porém, eu não vou poder adentrar demais nesse assunto, já que é um assunto muito vasto e eu acho que a posteriori, a alguns episódios
para frente eu possa fazer um episódio especificamente sobre isso, e de preferência com alguém que entenda um pouco mais. Eu em especial estudo um pouco sobre a cultura indígena Tupi na Paraíba, mas seria interessante trazer alguém que tivesse um conhecimento mais vasto, mais focado nessa área, né? E aí as capitanias hereditárias elas foram formadas em 1534 como uma forma de Portugal ocupar essas terras que eram, entre aspas, de seu direito, já que muitas potências como a França e a Inglaterra, eles não respeitavam muito essa ideia de Tratado de Tordesilhas, que inclusive era apoiado pelo Papa, né, com aquela ideia de mare clausum, né, que é o mar fechado. Portanto, as capitanias hereditárias foi a forma com que o rei de Portugal, naquela época, conseguiu encontrar de ocupar essa região para evitar com que ele perdesse posse dessas terras. E ele fez isso de uma forma muito simples, que foi doar essas terras para pessoas que eram de sua confiança, que eram um pouco próximos, não eram da realeza, mas eram próximos, geralmente comerciantes e gestores. E essas capitanias elas eram para vir para cá, principalmente elas extrairiam para o Brasil e também fazerem produção da cana-de-açúcar, que era uma das mercadorias mais importantes daquela época, uma das mercadorias mais caras e fortes que poderia se encontrar, já que você parar para pensar, muita coisa que a gente come hoje em dia é com açúcar, e se a gente não tiver açúcar, a gente não gosta muito, por exemplo, de tomar um café, de tomar um suco, coisa do tipo. A gente não quer fazer tomar isso sem açúcar, né? Como também o sal, tempero, essas coisas. É por isso que os europeus tentavam tanto ir para o Oriente. As especiarias eram os temperos que a gente tem hoje em dia em casa, que eram muito caros antigamente, mas hoje em dia é comum para nós, graças à globalização. Então essa é a nossa primeira parte do podcast, e nós iremos dar princípio agora para uma segunda parte, em qual nós explicaremos aí acerca de por que as causas pelas quais Portugal veio a criar a capitania da Paraíba, já que se vocês forem pesquisar aí nas capitanias hereditárias de 1534, não existe ainda a Paraíba. Existia aqui no norte a capitania do Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, e a do Grão-Pará, que pegaria ali a região de Maranhão, Piauí e Ceará, né? Porque ainda não tinha essa necessidade, não, entre aspas, já teria essa necessidade da criação da capitania real do Paraíba. E agora, nesse segundo momento, nós iremos tratar sobre isso. Daremos aí então um salto de cerca de 40 anos, saímos de 1534 para 1570, 1574, que é a data de qual daremos aí dar-se início à criação da capitania real da Paraíba. Então, por que criou-se essa capitania? Pois bem, já nessa década de 1570, Pernambuco já seria uma das maiores zonas de produção de riquezas de todas as colônias portuguesas, né? Pernambuco estava extremamente próspero, tinha criado uma prosperidade gigantesca, era uma das regiões mais ricas de todo o mundo, com a sua produção enorme de cana-de-açúcar e também a sua exportação para o Brasil, que era tão intensa que a esse momento já era muito escassa. Depois de 40 anos já estava muito escassa a quantidade de pau-brasil existente na região pernambucana. E o problema maior é que, com o tempo, Pernambuco começou a sofrer uma interferência gigantesca de ataques dos potiguaras vindos da capitania de Itamaracá. Por quê? Porque Itamaracá, diferente de Pernambuco, não conseguiu ter essa prosperidade tão grande, não conseguiu prosperar, não conseguiu
produzir bem, e era uma capitania que era meio deixada de lado. O seu capitão, quem recebeu a doação do rei de Portugal, ele não tinha esse trato tão bom em gestão. Ele também tinha outras capitanias e ele estava mais interessado nas outras capitanias e não em Itamaracá. O que fez com que a capitania de Itamaracá fosse deixada de lado por ele e que fosse domada mais pelos... tinha mais pessoas focando apenas na extração do pau-brasil e não focando na produção de cana-de-açúcar, como também dava espaço para que aquilo que o rei de Portugal não queria que acontecesse, que seria tanto a invasão dos potiguaras ao sul do Rio Paraíba, como também a ocupação dos franceses nessa região, já que, como eu falei para vocês, Pitbull era da região de Itamaracá, e que atualmente é Paraíba, mas era de Itamaracá, e ainda era dominada pelos franceses naquela época, sendo aí considerada ainda posto dos franceses, mesmo após a criação da capitania de Itamaracá. E também há aí uma questão muito mais que atualmente se acredita que seja um mito, que seria a tragédia de Tracunhaém, em qual um dono de engenho capturou a filha de um cacique potiguara e ele deveria devolver a ela depois, porque o donatário impediu o capitão, né, da capitania hereditária. Entretanto, esse dono, senhor de engenho, ele se apaixonou por essa índia, pela sua beleza, e não quis devolvê-la, o que fez com que a tribo indígena dela atacasse esse engenho, matasse a todos, exceto uma pessoa que contou essa história. Entretanto, as fontes não são muito claras, não são muito precisas, e a gente não pode tomar isso muito como um fator principal. Porém, há muitas histórias. Se você pegar vários livros aí, como o de José Otávio de Ajuda em Melo, que fala da história da Paraíba, vai ter esse caso de Tracunhaém, como também, se você for pesquisar em outras fontes, você vai acabar ouvindo menções acerca desse episódio. Entretanto, o fato é que a capitania hereditária de Itamaracá não conseguiu trazer aquela prosperidade que era esperada dela, e também não conseguiu fazer com que deter o avanço tanto dos potiguaras ao sul do Rio Paraíba. E é bom ressaltar para vocês que os potiguaras, que a gente entende que é como só do Rio Grande do Norte, que é como a gente chama quem nasce no Rio Grande do Norte, na realidade eles tomavam não só a região do Rio Grande do Norte, mas eles eram detentores de toda a região acima do Rio Paraíba até o interior do Maranhão e do Ceará. Ou seja, era um contingente gigantesco, era uma força enorme e estavam bem armados, detinham aí o conhecimento da região e conseguiam ali invadir os terrenos dos pernambucanos, queimavam as suas lavouras de cana, invadiam, matavam as pessoas como uma resistência a essa ocupação aí dos europeus nessa região, não só do Pernambuco, mas da Paraíba. Na realidade, os europeus nem ousavam tentar passar o rio Paraíba ainda nessa época, né? Então, Pernambuco começa a fazer uma pressão muito forte para com o rei de Portugal, para que o donatário de Itamaracá saísse das suas posses, ele perdesse essa posse de Itamaracá e fosse incorporado a Pernambuco, ou então que fosse dado a outro donatário. E como essa criação dessa proteção ao sul do Rio Paraíba era tão importante, o rei decidiu fundar uma nova capitania, essa capitania que tomaria parte daquela terra que seria de Itamaracá, ou seja, a capitania de Itamaracá foi reduzida a uma pequena filete de terra. Se vocês forem pesquisar aí mapas, vocês verão isso. E Itamaracá será reduzida para esse tamanho para que fosse criada a Capitania Real da Paraíba. E a Capitania Real da Paraíba não foi concedida para o Duarte Coelho, que era o capitão,
dono de Pernambuco, né, à época, porque era de essencial importância que a capitania da Paraíba desse certo, porque ela era quem garantiria se a colonização portuguesa iria partir mais para o norte do Brasil ou não, já que caso a capitania da Paraíba desse errado, não haveria mais como os portugueses continuarem avançando para o norte do Brasil. Então, como era de extrema importância essa função e esse objetivo da Paraíba, o rei decidiu que ela deveria responder diretamente a ele, ou ao vice-rei do Brasil, que era como se fosse o presidente, o governador dessa região. E então, graças a essa pressão pernambucana, Portugal criará essa região da capitania da Paraíba e irá começar a enviar diversas incursões para essa região ao norte do Rio Paraíba para tentar conquistar, derrotar os potiguaras e conquistar essa região da Paraíba e poder começar a avançar para o norte. Sobre essas expedições nós iremos tratar no próximo episódio do nosso podcast, que teremos aí como foco principal a fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves, que será tornada depois Filipe Nossa Senhora das Neves, que é a atual João Pessoa, e também dessas expedições que foram diversas, que têm bastante nuances e que serão importantes que vocês conheçam, né? Portanto, com isso chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da Paraíba Resenhada. Espero que tenha sido uma boa experiência para todos, que vocês tenham gostado. Fico no aguardo do feedback de vocês aí, o que vocês acharam do nosso primeiro episódio. Que vocês podem também falar sobre o que acharam, perguntar sobre dúvidas, etc. Tanto pelo Anchor, que é por onde a gente vai fazer a publicação original, como pelo Google Podcasts e pelo YouTube, que também será feito o piloto nesses locais, além do Spotify, né? E gostaria muito de agradecer a audiência de vocês. Espero que vocês continuem ouvindo nossos próximos episódios. E caso vocês tenham interesse em leituras, tem algumas fontes aí na descrição do podcast. Como também, se vocês quiserem fontes a mais, podem falar comigo que eu passarei para vocês boas fontes de pesquisa e de conhecimento sobre esse tema, que seja de qualidade aí veredita, né? Que tenha uma qualidade que você possa confiar. No mais, obrigado a todos, uma boa quarta-feira e espero vocês no próximo episódio.